Você está aqui para servir ou para ser escravo? Beatriz Valle, a esposa de 48 anos do milionário do mercado imobiliário. Philip Valle jogou o guardanapo no chão. Com desprezo deliberado, cada membro da equipe congelou. Ninguém se atreveu a pegá-lo. Noah Gillen, uma garçonete de 24 anos do turno da noite, abaixou-se e pegou o guardanapo. Beatrice se aproximou, sua voz transbordando malícia. Se você puder dizer a frase certa, eu poderia poupar esse restaurante patético. O ar ficou denso de tensão. Noah olhou para cima, encontrando o olhar dela diretamente. Senhora, por favor, olha aquela câmera no teto. E repita o que você acabou de dizer. A sala inteira ficou em silêncio. O restaurante de vidro azul, empoleirado no telhado mais alto da cidade, como uma coroa de cristal. Essa noite, sediou a mais importante celebração do ano. A Vail Holdings acaba de assinar um memorando com um fundo de investimento do norte da Europa. Milhões de dólares estavam em jogo. Os principais jogadores reunidos em torno da mesa VIP, como peças em um tabuleiro de xadrez. Noah Gillen se moveu entre as mesas com graça praticada. Aos 24, ela equilibrou seu último ano em gestão de hospitalidade, com turnos noturnos em um copo jur. Uma simples pulseira de prata refletia a luz em seu pulso, gravado com 3 palavras. Segure seu padrão, presente de despedida da avó dela. Antes que ela passasse pela sala de jantar, Beatrice Veal chamou a atenção sem pedir. Aos 48 anos, ela aperfeiçoou a arte da intimidação, através de roupas de grife e crueldade calculada. Ela era infame no setor de serviços da cidade. Gerentes de restaurantes. Avisos sussurrados sobre suas visitas. Os funcionários pediram demissão em vez de servir à mesa dela. O marido dela, Philip Valle, sentou-se ao lado dela em um silêncio desconfortável. O magnata imobiliário de 53 anos construiu seu império com base em negócios inteligentes e relacionamentos cuidadosos. Ele entendeu que esta noite, o sucesso dependia de impressionar seus convidados. Não é o entretenimento de sua esposa. Elsa Lin representou o fundo do norte da Europa. O executivo de 42 anos havia voado especificamente para este jantar. Seus olhos afiados não perderam nada. Ela observou cada interação. Cada detalhe. Os investidores europeus levaram a ética a sério. Um movimento errado pode destruir meses de negociações. O chefe Marco comandava a cozinha com precisão militar. O mestre culinário de 55 anos trabalhou em restaurantes 3 estrelas Michelin. Ele se recusou a comprometer a qualidade. Não importa quem exigiu isso. Linda Shaw, um respeitado jornalista financeiro, sentou-se à mesa da mídia. O repórter de 60 anos cobriu a Vail Holdings por anos. Ela sabia onde os esqueletos da família estavam enterrados. Arl, o chefe de segurança, monitorou a sala de sua posição de canto. O ex-policial de 45 anos já tinha visto drama corporativo suficiente para detectar problemas surgindo. A noite começou com pequenas crueldades. Beatrice reclamou que os talheres estavam manchados. Ela exigiu que toda a carta de vinhos fosse substituída. Ela acidentalmente derrubou o copo, forçando os funcionários a limpar a cara toalha de mesa. Enquanto ela observava com diversão, Gavin, o gerente do restaurante, lutou para satisfazer todos os seus caprichos. Ele se desculpou repetidamente, sua voz ficando mais alta a cada incidente. Os outros membros da equipe assistiram horrorizados, enquanto seu colega era humilhado. Mas ninguém percebeu algo que os outros não perceberam. As câmeras de segurança no alto piscou com luzes vermelhas de gravação. Eles capturaram todos os ângulos, toda a conversa. Ela viu Elsa olhando repetidamente para aquelas câmeras. Sua expressão pensativa. Philip continuou verificando seu telefone, percorrendo mensagens marcadas como ética, auditoria e revisão de conformidade. Seu maxilar se contraiu a cada notificação. Os representantes do fundo não estavam aqui apenas para jantar. Eles estavam conduzindo uma avaliação de caráter. As instituições europeias aprenderam com escândalos passados.
Eles investigaram os valores de seus parceiros, tão completamente quanto suas demonstrações financeiras. Beatrice permaneceu alheia às correntes ocultas. Ela viu apenas servos para atormentar e um público para impressionar. Ela não tinha ideia de que sua performance estava sendo gravada para um tipo muito diferente de revisão. A temperatura na sala começou a mudar. O que começou como uma celebração estava se tornando algo completamente diferente. O palco estava montado para um confronto. Isso mudaria tudo. O vinho chegou na temperatura perfeita. Noah havia verificado pessoalmente com o sommelier. Ela se aproximou da mesa do véu, com compostura profissional. Apesar do nó se formando em seu estômago, Beatrice tomou um gole e imediatamente cuspiu de volta no copo. Este vinho tem gosto de um posto de gasolina. Estamos jantando em um mercado de rua. As mesas ao redor ficaram em silêncio. Outros convidados se voltaram para assistir ao espetáculo. Noé permaneceu calmo. Peço desculpas, senhora. Vel, vou te trazer uma garrafa nova. Imediatamente. Ela se moveu para substituir o vinho. Suas mãos firmes apesar da humilhação pública. Espere, a voz de Beatrice cortou o ar como uma lâmina. Estou curioso sobre uma coisa. Que tipo de educação produz um serviço tão incompetente? Você frequentou alguma escola de hospitalidade barata? Risos ondulavam da mesa do véu. Os associados comerciais de Philip se juntaram, com medo de desagradar a esposa anfitriã. Gavin assentiu freneticamente, acrescentando suas próprias desculpas ao refrão. O rosto de Noah queimou, mas sua voz permaneceu profissional. Eu garantirei que tudo atenda aos seus padrões, senhora. Vel. Padrões. Beatrice se levantou, sua voz subindo para todo o restaurante ouvir. Você não reconheceria padrões se te dessem um tapa na cara. Pessoas como você são exatamente o que há de errado com esta indústria. Elsa Lin se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Seus colegas trocaram olhares preocupados. Esse não era o tipo de comportamento que eles esperavam de seus potenciais parceiros. Mas Beatrice estava apenas começando. Ela pegou seu guardanapo de pano e o jogou deliberadamente no chão. Pegue isso de joelhos. Quero que todos nesta sala vejam o que é um serviço real. Parece que o restaurante ficou em silêncio mortal. Toda a conversa parou. Cada garfo parava no meio do caminho para cada boca. O único som era um jazz suave, tocando nos alto-falantes. De repente inapropriado para a cena feia que se desenrolava. Noé olhou fixamente para o guardanapo no chão de mármore. Sua pulseira de prata refletiu a luz. Mantenha seu padrão. Ela podia sentir todos os olhares no restaurante observando-a. Os funcionários prenderam a respiração. Os convidados se inclinaram para frente em seus assentos. Gavin deu um passo à frente com o rosto pálido. Senhora veio. Talvez pudéssemos ficar calados. Beatrice nem olhou para ele. Seus olhos permaneceram fixos em Noah. Estou falando com a ajuda de joelhos. Um amor pega como um bom criado. Philip finalmente falou, mas fracamente. Beatrice, talvez devêssemos ficar fora disso, Philip. Estou ensinando uma lição valiosa sobre respeito. Noé se abaixou lentamente para pegar o guardanapo. A humilhação foi projetada para ser completa, público e esmagador. Beatrice queria quebrar seu espírito, na frente de todos. Mas quando os dedos de Noé tocaram o guardanapo, algo mudou em sua mente. Ela pensou nas palavras de sua avó. Os padrões não são sobre o que os outros fazem com você. Eles são sobre o que você se recusa a se tornar. Ela pegou o guardanapo e se levantou lentamente. Em vez de devolvê-lo docilmente, ela olhou diretamente para Beatrice. Então ela fez algo que mudou tudo. Senhora Feio, preciso que você faça uma coisa para mim. A voz dela estava calma, claro e alto o suficiente para todo o restaurante ouvir. Beatrice piscou surpresa. Ninguém nunca tinha falado com ela daquele jeito. Com licença. Noah levantou o braço e apontou para o teto. Por favor, olhe para aquela câmera logo acima da sua cabeça. Aquele com a luz vermelha piscando. Olhe diretamente para ele. Todas as cabeças no restaurante se voltaram para cima.
A câmera de segurança estava realmente gravando. Sua luz vermelha pulsando constantemente. Agora Noah continuou, sua voz ficando mais forte. Preciso que você repita tudo o que acabou de me dizer. Palavra por palavra para a câmera. A sala permaneceu congelada em completo silêncio. A boca de Beatriz se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Vá em frente, Noé encorajou. Diga à câmera que você exigiu que eu me ajoelhasse. Diga a ele que você me chamou para ajudar. Um bom pequeno servo. Conte sobre sua lição de respeito. O rosto de Beatriz começou a mudar de cor. O sorriso confiante desapareceu. Seus olhos dispararam entre a câmera. A multidão assistindo e o olhar firme de Noé. O que você é? Beatriz gaguejou. A câmera capturou tudo o que Noah disse simplesmente. Cada palavra, cada gesto, cada momento da sua aula com respeito. E agora ele vai capturar sua resposta. Philip ficou completamente branco. Elcilin não estava mais apenas assistindo. Ela estava estudando a cena com intenso interesse. Linda Shaw, a jornalista, estava com o telefone na mão e estava claramente gravando. Você gostaria que eu repetisse suas palavras para a câmera? Noé perguntou, ou você prefere repeti-los você mesmo? Todo o restaurante prendeu a respiração coletivamente. A mulher mais temida na cena gastronômica da cidade. Tinha sido checkmate por uma garçonete. Com uma frase perfeita. Beatriz percebeu que estava presa. Cada olho, cada câmera, todos os dispositivos de gravação na sala estavam focados nela. Seu momento de poder absoluto. Tornou-se seu momento de exposição absoluta. Você engoliria o insulto. Ou chamar a sala de volta aos seus padrões. Beatriz olhou fixamente para o piscar. Luz vermelha acima de sua cabeça pela primeira vez em anos. Ela ficou completamente sem palavras. A câmera que registrou sua crueldade. Agora parecia um holofote. Expondo sua alma, Noah deu um passo à frente. Sua voz ecoando pelo restaurante silencioso. Esta noite não é um jantar qualquer, senhora. Vitella. Esta é uma auditoria ética de cada interação. Cada palavra, cada gesto foi registrado para revisão. O sangue sumiu do rosto de Philip. Ele sabia exatamente o que isso significava. O Fundo do Norte da Europa não investiu apenas dinheiro. Eles investigaram o caráter. Uma auditoria ética falhada significava perder tudo. Elcilin levantou-se lentamente. Seu sotaque nítido e autoritário. Senhoras e senhores, acredito que é hora de alguma transparência. Ela gesticulou para Arl, que assentiu e foi para a tela principal do restaurante. A enorme tela piscou e ganhou vida. O que apareceu não foi uma apresentação corporativa. Era uma filmagem de segurança. Estamos coletando evidências há semanas. Elsa anunciou à senhora. Oculta padrões de comportamento em vários estabelecimentos. O primeiro clipe mostrou Beatriz em outro restaurante de luxo. Ela estava jogando vinho em um jovem garçom, gritando sobre conhecer seu lugar. O servidor estava chorando. O segundo clipe a revelou em um hotel, forçando uma governanta a limpar um banheiro 4 vezes, enquanto ela assistia rindo. A terceira mostrou em um clube de campo, fazendo um garçom rastejar sob as mesas para pegar guardanapos. Ela havia jogado deliberadamente. Temos 17 incidentes separados. Elsa continuou, tudo documentado. Todos testemunharam, todos registraram. O chefe Marco saiu da cozinha, carregando uma pilha de papéis. Seu rosto estava sombrio. Eu também tenho guardado recibos. Ele entregou os documentos para Linda Shaw, que os examinou rapidamente. Manipulação de fornecedores. Linda leu em voz alta. A senhora Veal contatou nossos fornecedores, exigindo que usemos ingredientes mais baratos, como punição, para restaurantes que não demonstraram o devido respeito. Ela tentou sabotar a qualidade da comida, para fazer com que os locais falhem. Arl deu um passo à frente com sua própria evidência. Registros de segurança e gravações de áudio. Senhora Vitella ameaça dezenas de estabelecimentos com falsificação. Avaliações negativas. A menos que os membros da equipe se submetessem às suas exigências. A sala explodiu em sussurros.
Os convidados sacaram seus telefones. A história já estava viralizando em tempo real. Mas a evidência mais prejudicial ainda estava por vir. A tela mudou para uma chamada de vídeo ao vivo. 3 ex-funcionários de restaurante apareceram. Seus rostos resolutos: "Eu sou Sara do Metro Bistrô." A primeira mulher disse: "Senhora, Viale me fez ficar de joelhos. E peço desculpas por servir água sem gelo. Eu sou Marcos da Silverson." A segunda voz acrescentou: "Ela me forçou a ficar parado no canto como uma criança, porque eu trouxe a salada dela com o molho errado. E eu sou Jennifer do Plaza." A terceira mulher concluiu: "Ela me fez limpar seus sapatos com minhas próprias mãos, porque eu acidentalmente esbarrei na cadeira dela." Os testemunhos continuaram, cada um mais chocante que o anterior. A transmissão ao vivo estava atraindo milhares de espectadores. A cada minuto. De repente, os outros clientes do restaurante começaram a se levantar. Um por um eles começaram a bater palmas. "Respeito", gritou um empresário da mesa 7. "Segure seu estandarte e chame uma mulher de pérolas." O canto se espalhou como fogo. "Respeito, respeito, respeito." Até mesmo alguns dos próprios associados comerciais de Philip se juntaram, distanciando-se do comportamento tóxico. Eles tinham permitido através do seu silêncio. Elsa levantou a mão pedindo silêncio. Quando a sala se acalmou, ela deu o golpe final. O Fundo do Norte da Europa tem uma política de tolerância zero para parceiros que se envolvem em abuso sistemático de trabalhadores de serviços. A partir deste momento, todas as negociações com a Veil Holdings foram encerradas. Philip pulou de pé. "Elsa, por favor, podemos discutir isso em particular. O comportamento da minha esposa não representa os valores da nossa empresa." "Na verdade, sim." Elsa o interrompeu. "Porque você sentou lá e assistiu acontecer. Você habilitou isso. Você lucrou com um sistema que permitiu esse abuso." Continuar. Ela se virou para falar com toda a sala. "O fundo concluiu sua investigação, senhora. Beatrice Veal está proibida de participar de todos os negócios futuros, reuniões, conferências e encontros profissionais, associado à nossa rede." Seguranças apareceram ao lado de Beatrice. Ela finalmente encontrou sua voz, mas saiu como um grito desesperado. "Essa é minha festa, esse é meu restaurante. Você não pode fazer isso comigo." Linda Cho se levantou, seus instintos jornalísticos totalmente ativados. "Na verdade, senhora Vitella, este não é o seu restaurante. E depois da apresentação desta noite, também não é sua festa. Este é um funeral para uma autoridade falsa." A multidão explodiu em aplausos novamente. Telefones capturaram cada momento. As hashtags lá frase e carros. "Respeito primeiro" já estavam em alta. Arla acompanhou Beatrice até a saída. Mas ela lutou contra ele. "Você sabe quem eu sou. Você sabe quanto dinheiro meu marido tem." Noé deu um passo à frente uma última vez. "Dinheiro do véu da senhora pode fazer barulho, mas os padrões definem o som da sala esta noite." A sala escolheu padrões. Enquanto a segurança retirava a mulher que gritava, Elsa se aproximou de Noé. Ela estendeu a mão com genuíno respeito. Uma frase que Elsa disse simplesmente. Uma frase manteve a linha. Quando todos os outros estavam em silêncio, o restaurante explodiu em aplausos. Membros da equipe, que se encolheram de medo poucos minutos antes, estavam agora de pé, sua dignidade restaurada. Felipe permaneceu em sua mesa, olhando para o telefone enquanto as chamadas de emergência chegavam. Do seu conselho de administração. A filmagem da auditoria ética já estava sendo compartilhado em plataformas de mídia social. As ações de sua empresa cairiam antes da abertura dos mercados. O chefe Marco apareceu com uma garrafa de vinho fresco. "Para a senhora, que nos lembrou a todos como é a coragem." Ele disse enchendo o copo de Noah. Todo o restaurante brindou seus convidados. A equipe e até mesmo a equipe de segurança levantaram seus copos. Para manter seu padrão, Noé disse simplesmente, tocando sua pulseira de prata. A sala respondeu em uníssono para manter seu padrão. Lá fora os gritos de Beatrice ainda podiam ser ouvidos, ecoando na garagem.
Mas dentro está o seu copo. Algo lindo estava acontecendo. As pessoas estavam se lembrando do que significava se levantar. Pelo que é certo, as luzes da câmera continuaram piscando em vermelho, capturando não a destruição, mas a restauração. Não humilhação, mas dignidade. Não o fim do respeito, mas seu retorno triunfante. A história explodiu em todas as plataformas em poucas horas. Pelas notícias da manhã, veículos de comunicação de todo o mundo estavam cobrindo o que eles chamaram de revolução de uma frase. As manchetes se escreveram sozinhas. Garçonete destrói esposa de milionário. Com resposta perfeita. Como as palavras de um trabalhador destruíram um império imobiliário. E a câmera não mente quando os valentões são expostos. A filmagem de segurança original atingiu 50 milhões de visualizações. No primeiro dia da entrega tranquila de Noé. Por favor, olhe para a câmera e repita o que você acabou de dizer. Virou meme instantâneo, as pessoas criaram vídeos de remix, compilações de reações e análises detalhadas. A hashtag "Cale a boca", uma frase desencadeou um movimento global. Trabalhadores de serviços em todos os lugares começaram a compartilhar suas próprias histórias de abuso e humilhação. A hashtag "Não tenho certeza". Mantenha seu padrão. Tornou-se um grito de guerra pela dignidade no local de trabalho. Mas o impacto real foi além da fama nas redes sociais. A Vale Holdings enfrentou consequências imediatas. O conselho da empresa realizou uma reunião de emergência e votou para remover Beatrice de todas as posições oficiais. Eles emitiram uma declaração pública. O comportamento de Beatrice Vale não representa nossos valores. E ela está proibida de representar a Vale Holdings em qualquer capacidade. A decisão dos fundos do norte da Europa desencadeou um efeito dominó. Outros investidores internacionais retirado de negócios pendentes. O império cuidadosamente construído pela Philips começou a ruir. Como parceiros, distanciar-se da associação tóxica. Enquanto isso, restaurantes por toda a cidade formou uma aliança sem precedentes. A coalizão Dignidade e Serviço criou uma lista negra compartilhada de clientes abusivos. Foto de Beatrice foi distribuído para mais de 200 estabelecimentos, com uma simples mensagem de serviço recusada. Vidro Azul transformou o incidente em mudança sistemática. Eles anunciaram à câmera sobre dignidade na política. Todas as interações com o cliente seriam automaticamente gravado para proteger tanto os funcionários quanto os clientes. Eles instalaram uma linha direta para trabalhadores do setor de serviços para denunciar abuso. A indústria de restaurantes começou a adotar o 3 a 60, modelo calmo que Noé havia demonstrado sem saber. 3 segundos para respirar, 60 segundos para pensar, e tempo ilimitado para responder com dignidade. O chefe Marco recebeu aprovação para aumentar seu orçamento e ganhar autoridade para recusar demandas irracionais dos clientes. Comida de qualidade merece tratamento de qualidade. Tornou-se o novo lema da cozinha. Até Gavin, o gerente que permitiu o comportamento de Beatrice, pediu desculpas publicamente à sua equipe. Ele se matriculou em treinamento de gestão, focado na proteção e defesa dos funcionários. A mudança mais surpreendente veio de uma inesperada fonte de vários antigos associados comerciais de Philip. Entrou em contato em particular para compartilhar suas próprias experiências com assédio moral no local de trabalho. O incidente lhes deu permissão para falar sobre comportamento tóxico. Eles testemunharam e possibilitaram. A vida de Noé mudou drasticamente, mas de maneiras que ela nunca esperava. O Fundo do Norte da Europa ofereceu-lhe uma posição como agente de ligação ética, ajudando empresas a avaliar a cultura do seu local de trabalho. Eles também forneceram uma bolsa de estudos integral para concluir seu curso. As universidades começaram a incorporar o gabinete Azure Glass, estudar seus currículos de ética empresarial. Noé se viu convidada para falar em conferências sobre manter padrões pessoais sob pressão. Mas talvez a mudança mais significativa foi a mais simples. Trabalhadores de serviços em todos os lugares começaram
Usando pulseiras de prata gravadas com "Mantenha seu estandarte", ele se tornou um símbolo de solidariedade. Um lembrete de que a dignidade não é negociável. O movimento cresceu além dos restaurantes. Trabalhadores do varejo, funcionários de hotéis e representantes de atendimento ao cliente. Adotou a frase que apareceu nas camisetas, canecas de café e perfis de mídia social. 3 meses depois, Beatriz Fell foi visto em um pequeno restaurante fora da cidade, quando ela começou sua rotina habitual de reclamações e demanda. A garçonete adolescente sorriu educadamente e disse: "Senhora, por favor, olhe para a câmera e repita o que você acabou de dizer." Todo o restaurante irrompeu em aplausos. A revolução se espalhou. 6 meses depois, Noah estava diante de um auditório lotado, na Conferência Internacional de Hospitalidade. A pulseira de prata em seu pulso pegou as luzes do palco. Enquanto ela se aproximava do microfone, todos tinham medo dela. Ela começou com a voz firme e clara. Eu também estava com medo. Mas o medo não é o oposto da coragem. O silêncio é a plateia dos gerentes de hotéis, donos de restaurantes. E os trabalhadores da indústria de serviços estavam presos em cada palavra. Quando minhas mãos tremiam enquanto eu pegava aquele guardanapo, eu tive uma escolha. Eu poderia desaparecer na humilhação. Ou eu poderia lembrar quem eu era. Os padrões não são sobre o que os outros fazem com você. Eles são sobre o que você se recusa a se tornar. Ela fez uma pausa e tocou sua pulseira. Minha avó costumava dizer: "Mantenha seu padrão." Eu pensei que isso significava manter a qualidade no meu